Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Assisti também, como vocês fizeram, a maioria de vocês deve ter feito, assisti a entrevista do técnico Renato Portaluppi para a revista Placar, uma entrevista que está no canal, que a Placar mantém também no YouTube. Ela foi ao ar na noite da sexta-feira, obviamente segue lá e quem quiser pode também fazer a sua observação. E, claro, tem aquela questão do Luan, né? O Renato dizendo que o Luan pediu para voltar a jogar no Grêmio, mas é a questão financeira impediu. O Renato gosta muito do Luan, já havia falado isso em outros momentos, mas essa situação acabou não se concretizando. Mesma coisa para o Arthur aí, jogadores. A gente pode até abordar essa questão em outro vídeo. Jogadores que, segundo o Renato, não conseguiram manter o mesmo nível porque faltou quem os comandasse. O Renato diz que com ele era no chicote. Chegou a usar essa frase aí o Renato, mas enfim, não é esse o assunto aqui. O assunto é o seguinte: o Renato, nessa entrevista, ele manteve basicamente aquilo que falou domingo passado, depois do empate do Grêmio contra o Bragantino. Aquela questão de que se o Grêmio não contratar jogadores de velocidade, jogadores que permitam a ele, Renato, ter uma outra alternativa tática, não apenas a alternativa aquela utilizada nesse momento, os jogadores, os três meias, o Grêmio pode parar de projetar coisas maiores nesse ano. Com algumas outras palavras, mas o Renato manteve a mesma situação. A entrevista foi concedida no meio da semana, na chegada, no desembarque da delegação do Grêmio lá em São Paulo, no mesmo dia em que ele deu aquela entrevista para o Chico Garcia. O Renato batendo muito na questão da velocidade. Aí separei aqui algumas frases. Até mais ênfase do Renato nessa questão da velocidade do que aquela demonstrada na entrevista do domingo passado. Hoje em dia, qualquer equipe do futebol brasileiro tem, no mínimo, 2 jogadores rápidos. No mínimo, 2 jogadores rápidos. Aí segue o Renato. O Grêmio não tem esses jogadores. O Zinho, nós ainda estamos lapidando. Hoje em dia, a velocidade é fundamental no futebol. Se não tiver a velocidade, fica difícil para competir com os outros clubes brasileiros. Para a gente brigar por títulos, temos que ter o plantel cada vez mais forte. Precisamos ter as 2 opções para variar durante a partida. Palavras do técnico Renato Portaluppi. E aí eu fico pensando, primeira coisa, amanhã tem um jogo contra o Fortaleza, que é uma boa equipe, uma equipe que tem 2 ou 3 jogadores de velocidade. E nessas condições, pelas palavras do Renato, já é uma equipe perigosa de ser enfrentada justamente por ter jogadores de velocidade, o que está faltando ao Grêmio. O Zinho, diante disso, não vai começar a partida para que o Grêmio tenha pelo menos um jogador de velocidade? Ou o Renato não acredita nas próprias palavras? Se o Grêmio não tiver um jogador de velocidade, é a constatação que eu faço a partir do que disse o técnico, vai ter dificuldades, não apenas no campeonato, mas especificamente nessa partida contra o Fortaleza. O Vina não tem a velocidade, nós todos vimos o que foi o jogo contra o Bragantino domingo passado. Nós todos vimos o que foi o jogo contra o Palmeiras no meio dessa semana. O Grêmio é um time lento. Será que o Zinho não vai começar a partida? Outra coisa, o Renato, o presidente Alberto Guerra venceu a eleição ano passado, aí alguns dias depois, toda a equipe diretiva do Grêmio foi ao Rio, confirmou a permanência do técnico Renato Portaluppi e aí começou a se projetar o grupo que seria montado. Por que naquele momento o Renato não colocou que, olha, quem sabe vocês não trazem jogador X ou Y e tragam jogadores de velocidade? O Renato, será que pediu e não foi ouvido? Porque está escancarada aqui essa situação da falta de jogadores de velocidade no Grêmio. O Grêmio, naquele momento, tinha apenas o Ferreira. Tinha apenas o Ferreira, um único jogador de velocidade. Porque o Zinho, ele custou a ser chamado para o grupo principal do Grêmio. Naquele momento,
O Renato já não sabia que precisaria de jogadores de velocidade? Por que não houve uma insistência com a direção para trazer jogadores com essas características, se ele já tinha essa ideia na cabeça? Poderia ter, naquele momento, o Grêmio não pensar no jogador X e trazer esse jogador de velocidade. Claro, era o Michael, o jogador que o Renato queria, né? Mas já se sabia naquele momento que seria muito difícil para o Grêmio contratar o atacante Michael. Aí mais declarações do Renato, temos um bom plantel, mas precisamos, de novo aqui, precisamos de velocidade para brigar lá em cima. E aí a questão financeira entra, daqui a pouco abre a janela e aí é com eles. Eu entendo a parte financeira, mas quando disputo um campeonato, eu quero ganhar. Mas para isso precisamos estar com um grupo forte. De novo, muito enfático o Renato na sua manifestação, mas vamos pegar a coisa pontualmente. Velocidade. O Grêmio não tem velocidade. Já estou muito preocupado com o jogo desse domingo contra o Fortaleza, que tem muitos jogadores de velocidade. Será que o Renato não vai utilizar o Zinho? Já não sei mais nada. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima.